Eu sou o tio Fred. Tia Jussara. Nós temos 18 anos de casados. Ainda não temos filhos, mas tivemos vários filhos aqui na vida, né? Fomos tios aqui, acho que uns 7 anos. Depois, né, partimos para outras missões. Mais uma vez, tios do EAC, sempre tios do EAC. Então, né, onde a gente vai, por onde a gente passa, a gente encontra aquelas carinhas, né, que passaram por nós, pela época que tivemos aqui no EAC. E vocês também, né, que estão aqui hoje, muitos a gente conhece, né, são filhos dos casais amigos nossos. Então, assim, é uma bênção, gente, um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre a família, né? Nós estamos na pastoral familiar, nós estamos coordenadores da pastoral familiar hoje aqui na nossa paróquia. Então, assim, vocês já ouviram falar de pastoral familiar? Não? Ninguém? Então, é o seguinte, pastoral familiar, ela foi uma pastoral criada lá na década de 80 com uma missão muito bonita: acompanhar as famílias desde quando elas iniciam até o fim da vida. Então, a pastoral familiar teve a missão lá em 1980 a começar a preparar uma caminhada de fé para todo mundo dentro da igreja até o final da vida de uma família. Então, o EAC foi escrito e construído pela pastoral familiar. Nós que fizemos o documento, eu falo pastoral familiar, não eu e Jussara que escrevemos, né? Foi lá atrás, né? Então, o EAC, qualquer grupo de jovens posterior ao EAC, Junó, Jumac, MAC, são movimentos pensados pela pastoral familiar, junto com os bispos da CNBB, preparação de noivos, casos especiais, o que nós temos? Preparação de noiva é preparar os namorados que viraram noivos e querem casar. Casos especiais, às vezes tem pessoas que vivem juntos, vão morar juntos no pecado por um tempo e depois decidem regularizar a situação para casar. Então, são os casos especiais. Então, a pastoral familiar também, ela tem a missão de acolher as famílias nos momentos de dificuldade, momentos de estresse familiar, momentos de separação, momentos de união. Então, nós temos essa missão de acolher vocês. E o EAC, para mim, já tinha um tempo que eu não vinha. Eu falei com tia Rayane e tia Luiz, eles nos convidaram, porque o EAC, ele foi a salvação do nosso casamento num momento muito difícil que a gente viveu. Quando a gente estava no EAC, nós devíamos ter mais ou menos uns 5 anos, já tínhamos uns 5 anos de casamento, entre 5, e aí nós descobrimos que nós não poderíamos ter filhos. Isso foi um baque muito, sabe assim, eu sofri muito, porque eu amo criança, eu amo fazer bagunça, e na época do EAC eu queria fazer só bagunça, né? E aí o padre falou assim, o casamento, porque eu pensava que o casamento era só com o objetivo de cumprir a missão. Eu só conseguiria cumprir a missão de Deus se fosse tendo filhos. Porque o maior desejo de qualquer pai é fazer com que seus filhos sejam pessoas de bem, que transformem a sociedade onde vivem. Vocês são o futuro. A sociedade está ruim hoje, se ela for melhorar, vai melhorar na mão de vocês. Porque já passou, o nosso tempo já está no fim. É vocês que vão, essa consciência nova que vocês terão, que vão mudar o futuro. Então o padre falou com a gente assim, nós tivemos, eu até pensei, Jussara, você pode separar de mim, que o problema está comigo, né? Eu que não posso ter filhos. E eu falei, Jussara, você vai ter a chance de ter outro homem. E aí o padre falou assim, não, vocês estão no EAC, no lugar certo, porque Deus está dando filhos para vocês cuidar. Filhos de outros casais. E o EAC, sabe assim, o EAC foram meus filhos. Eu tive a oportunidade de conviver com vários adolescentes enquanto crianças, ver
crescer. Eu tive a oportunidade, por conta do ECC, viver experiências de ajudar na educação dos filhos. Foi no EAC que surgiu meus primeiros afilhados, né, que são os nossos filhos de coração. Foram adolescentes do EAC que do nada ligavam lá para casa e falavam: tio, eu estou formando em medicina e você é meu segundo pai, eu quero você na minha formatura. Então, se Deus, através do EAC, me deu todas as fases que um pai pode ter, né? Através dos filhos dos outros, dos filhos na fé. Por isso que eu amo tanto o EAC, por isso que eu amo tanto trabalhar para a família, né? Então, assim, ver vocês aqui agora me faz recordar tudo aquilo, né, que nós vivemos, que nós choramos juntos, e Deus, na sua infinita sabedoria, Ele quer no seu plano, Ele ter uma família sólida. O plano de Deus é que nós casais nos unamos, homem e mulher, para formar famílias e preparar vocês jovens para ser pessoas do bem, para transformar a sociedade para o bem. Só que nem sempre, né, os pais estão preparados, né? Nós somos todos pecadores, nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente planeja, igual eu e Jussara. Nós não podemos ter filhos, mas Deus nos deu o EAC para ser nossos filhos, né? Então, lá na época nossa, tinha adolescentes que não tinham um relacionamento muito bem com o pai, a gente ajudava, às vezes cria afinidade com o tio. Então, o EAC, tios que vocês veem aí, são referências de pais para vocês. Então, às vezes, nós podemos perder nossos pais muito cedo, e Deus deu a referência da Sagrada Família, São José, né? Às vezes, o adolescente perde um pai muito cedo, tem o tio do EAC que ele vai ter como referência, tem São José que ele vai ter como referência. Porque São José, não sei se vocês já leram a história de São José. São José, ele realmente foi um homem de verdade. Porque o homem cristão de verdade é aquele que cumpre sua palavra. Quando São José ficou sabendo que Maria estava grávida e ela estava prometida para ele, naquela época, se ele denunciasse Maria, ela seria apedrejada. Mas ele, como homem de honra, ele pensou assim: eu vou me casar com ela, depois eu vou pedir o divórcio e vou assumir toda a responsabilidade perante a sociedade, para que ela não seja, nem o filho dela sejam discriminados. Só que aí o anjo apareceu para José e falou: José, Maria não conheceu outro homem, esse é o Filho de Deus, e ele adotou Jesus para ser seu pai. Ele foi pai de Jesus e adotou Jesus como seu filho. Imagina como é criar um filho de Deus. E aí, vocês devem ter recebido um arquivo que os meninos mandaram para vocês por celular, né? Eu gosto muito de inovar. Vou mandar. Vou mandar. Então, se não mandou, vocês vão ver depois, né? Mandou no grupo? Se alguém baixou e tiver no celular, ao tentar abrir o arquivo, ele vai pedir uma senha. A senha desse arquivo é Jesus. E aí, o que eu fiz nesse arquivo? E eu quero fazer uma proposta para vocês. Nós reunimos todas as passagens bíblicas que nos dão ensinamentos de como uma família deve ser, de como um pai deve ser, de como uma mãe deve ser, de como um filho deve ser. E aí, como o tempo nosso é mais curto, né? Então eu vou falar assim: 5 mandamentos para uma mãe, para um pai. Amar tua esposa como Cristo amou a igreja. Guia tua família nos caminhos do Senhor. Proporciona sustento e segurança ao teu lar. Ensina teus filhos a serem justos e responsáveis.
ser um exemplo de integridade e caráter. Um pai, ele tem que inspirar seu filho e conduzir seu filho e sua família para um caminho de retidão. Então, cabe ao pai a responsabilidade de pastorear a família, de proteger a família. Vocês, adolescentes, meninos, que agora estão começando, às vezes se encanta por uma menina, começa a namorar, vocês, enquanto namorados, têm um compromisso de ser um guia para a sua parceira. Se vocês resolvem ter uma namorada, vocês devem entender da palavra de Deus, do caminho de Deus, do plano de Deus, para poder guiar o seu relacionamento conforme ele deseja. Um homem de verdade, ele assume todas as responsabilidades. E no mundo de hoje, vocês devem ter amigos e amigas, às vezes, não conseguem resistir aos desejos da carne, e fazem o que não deveria fazer ainda nessa idade, mas podem ter consequências. Meninos, homens de verdade, se fazem algo que desvia da nossa fé e dá errado, resulta numa gravidez, tem que ser homem para assumir. Se você se vê como um adolescente responsável para fazer sexo fora do casamento, você tem que ser responsável para assumir a consequência desse ato. Então, o pai ele tem esse fator de proteção. O homem, ele protege a família, ele protege a esposa. Eu, quando casado com Sara, eu tenho que ser capaz de dar a minha vida por ela, porque uma vez que eu dei o sim no casamento, a minha salvação está na mão dela, da maneira que eu trato ela. Deus vai me julgar na mesma medida que eu trato a minha esposa, que eu trato os meus filhos. E da mesma forma, Deus vai julgar vocês, adolescentes, na mesma medida em que vocês julgam os seus pais. Pode falar um pouco. Já pode falar isso? Fala da mãe. Mandamentos para as mães. Respeita e apoia teu marido com amor. Cuida de teu lar com sabedoria e dedicação. Ensina teus filhos a amarem e obedecerem a Deus. Usa tuas palavras para edificar e trazer paz ao lar. Ser exemplo de pureza, temor a Deus. As mães, As mães é a base da família, Como fala que a mãe tem que apoiar sempre o marido, tem que ter sabedoria e dedicação, cuidar do lar, dos filhos e ensinar os filhos a amarem a Deus. Então, que nossas mães fizeram isso conosco, e nós temos essa missão de mães, como o Fred falou, que a gente não pode ter filho, mas eu creio que para Deus tudo é possível, Se Deus for da vontade de Deus, ainda teremos, a graça ainda virá. Embora Ele nos deu muitos filhos de coração. Embora Deus nos deu muitos filhos de coração, e quando nós tivemos a conversa com o Padre sobre esse assunto, ele nos falou que o casamento não é feito só para ter filhos. Ter filhos é uma consequência de todo aquele amor, de toda aquela construção do casamento. Mas, se não tiver, que possa frutificar na fé, frutificar na igreja, nos serviços, nas pastorais. Então, foi esse conselho que ele nos deu e nós seguimos. E foi tudo foi o que encheu nossos corações e que hoje nós continuamos firmes aí na caminhada e o nosso casamento também continua firme, com a graça de Deus. E agora nós chegamos aqui na parte que a gente vai falar um pouco mais, mandamento para os filhos. Então, assim, antigamente, gente, na época, eu vou colocar assim, mais uns 50 anos atrás, era mais fácil a criação.
o pai criar o filho, porque assim, as profissões, normalmente, o filho ele trabalhava no ofício do pai, e o pai ensinava ao filho o seu ofício. Então, as profissões eram passadas de pai para filho. Então, nesse processo, como o trabalho era desse jeito, então o filho tinha uma referência de pai como uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia. Na hora que vê a modernidade com a internet, com tecnologias, faculdades, então acontecem momentos em que vocês agora já estão no terceiro ano, tem muita gente que já está no terceiro ano, já está tentando vestibular, como é que é? Quem já está tentando vestibular? E terceiro ano? Então, é muito comum, vocês vão me falar se eu estiver falando mentira, é muito comum você